Aí, dono de cafeteria, bora sair dessa operação logo? Cara, estar na operação ela tem que ser uma opção. Você não pode estar preso na operação, porque você está perdendo oportunidade de negócio. A gente precisa entender que a cafeteria, ela é um negócio que a gente cria para se tocar sozinha. Se você quiser estar na operação por opção, tudo bem. Mas nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como que você começa a planejar a saída da operação. Se livrar um pouco de não poder ficar doente, de não conseguir marcar umas férias, de não poder participar de uma feira. Existem duas principais feiras no Brasil de café. Você já participou de alguma? A gente tem a Semana Internacional do Café, que rola em BH em novembro, e o São Paulo Coffee Festival, que rola em São Paulo em julho. Você já foi em alguma dessas feiras? Você precisa ir nessas feiras. Você precisa desenvolver, você precisa estar junto com a galera do mercado. E quem vai nessas feiras são donos de cafeterias que estão fora da operação e que fizeram o que eu faço para poder sair da operação também. Se você não me conhece, meu nome é Sebastião Grau, eu ajudo donos de cafeteria a terem mais dinheiro com o seu negócio. Aqui a gente fala de gestão de cafeteria. Então, se você tem cafeteria, trabalha com café, me segue no Instagram, se inscreve aqui no canal do YouTube também, porque aqui a gente está criando uma comunidade de donos de cafeteria, onde a gente só fala sobre gestão de cafeteria. E parte da gestão dessa cafeteria é justamente você conseguir se livrar um pouco da operação para otimizar a gestão. E às vezes você ganha mais dinheiro fora da cafeteria, às vezes não. 97% dos casos. Você ganha mais dinheiro fora da operação do que na operação. Os 3% que não ganham dinheiro fora da operação é porque não trazem demanda. É porque não trabalham para a cafeteria. Acham que sair da operação é sair e ficar em casa. Não. A gente sai da operação e traz oportunidade para a cafeteria. E se você está preso na operação da tua cafeteria, nesse vídeo aqui a gente vai começar a conversar sobre como já começar a planejar essa operação. Em 6 meses, quem sabe, a gente já consegue estar fora 100% dela. Primeira coisa que você precisa fazer e não pode deixar de fazer é pensar: quais são, afinal, as habilidades necessárias para a tua cafeteria funcionar? Plena, de forma plena. Quais são todas as habilidades que o teu negócio tem, que a tua cafeteria tem? Quer um conselho? Eu vou te dar um conselho para a gente poder facilitar, você facilitar essa busca das habilidades. Primeiro, você vai separar a tua cafeteria em quatro grandes classes. Você tem o bar, a cozinha, o caixa e a gerência. O atendimento a gente considera como caixa, tá? Porque geralmente as cafeterias que eu dou consultoria dos meus alunos são cafeterias pequenas, 70 metros quadrados, 50 metros quadrados. Então, o próprio caixa ali, o atendimento, ele tem meio que essa função. Então, a gente coloca a caixa e atendimento no mesmo quadrante. Quando você dividir sua cafeteria nisso, você vai pensar qual habilidade cada setor precisa ter para funcionar de forma plena. Então, por exemplo, o bar. O que que você precisa ter no bar? Você precisa ter habilidade processual e habilidade pessoal. Que é habilidade processual? A habilidade processual é a tua habilidade como empresa. São os processos da tua empresa que geram o resultado dos seus produtos, que geram os teus produtos como resultado. Então, por exemplo, quando você faz um misto quente, você pega o pão, você pega o queijo, você pega o presunto, você junta, você coloca na chapa, você deixa por 3 minutos, você tira da chapa, você corta na metade e você serve. Isso é processo. Isso é 100% seu. Isso é uma habilidade processual. A outra habilidade que a tua cafeteria também precisa são habilidades pessoais. O que são habilidades pessoais? São habilidades que vêm com a pessoa que está executando esse processo. Por exemplo, essa pessoa ela pode ser ágil, essa pessoa ela pode ser atenciosa, essa pessoa ela pode ser simpática, executando esses processos. Mas os processos é tudo aquilo que a gente consegue treinar, ele é treinável. Não me interessa se a pessoa ela é simpática ou não é simpática, ela executa o processo, ela me traz o resultado. Quer ver um exemplo disso? O McDonald's. Quando a gente vai no McDonald's, a gente não vai para comer um hambúrguer do João ou da Maria. A gente vai para comer um hambúrguer do McDonald's. Porque o McDonald's, ele trouxe para ele toda a responsabilidade do processo. Trouxe para ele toda a responsabilidade do processo. Para a marca.
E quando você traz para a sua cafeteria a responsabilidade da habilidade processual, fica mais fácil da gente começar a criar essa equipe que vai te dar a liberdade de sair da operação. Porque você não vai ficar mais refém de um profissional, de uma pessoa. Você vai ficar dependente da operação da sua cafeteria, que já está pronta, que é só executar. Então, sim, você pode criar novas bebidas, você pode criar novas comidas, não tem problema nenhum, desde que ele seja de propriedade da cafeteria, não do indivíduo. Então, para pensar, você como dono de cafeteria que está na operação, todas as coisas que você faz e que não são processos, transforma tudo em processo. Ele tem que ser delegável, ele tem que ser treinável, ele tem que ser detalhado, ele tem que ser sequenciado, ele tem que ser padronizado. A partir do momento que você fez isso, começa a passar para as outras pessoas. Quanto mais detalhado no papel você colocar, melhor. Porque você não tem que pensar, e tem muito empresário que pensa isso, pensa que treinar alguém para colocar no lugar é treinar essa pessoa. Fala, caramba, eu tenho o Joãozinho, ele é meu funcionário há 2 anos, eu vou treinar ele e ele vai ficar no meu lugar. E aí você continua refém de uma pessoa. Não fica refém de uma pessoa. Porque o Joãozinho pode ficar doente, o Joãozinho pode encher o saco, o Joãozinho pode receber uma proposta melhor. Sim, ele pode. O Joãozinho pode ir embora. Então, o que que você vai fazer? Você vai ter esse mesmo sentimento, só que pela sua empresa. E aí você vai falar: nossa, eu vou criar um processo e a minha empresa ela vai ficar no meu lugar. Como? Transformando tudo que eu faço em processo sequenciado, detalhado, treinável, delegável e padronizado. A gente faz isso com ficha técnica. Eu gosto de fazer ficha técnica na minha cafeteria, funciona muito bem. E checklist. Checklist, ele te dá a sequência de como fazer, de como preparar o tal do mise en place. Então, a gente prepara a cafeteria com o checklist. E por que o checklist é legal? Porque ele te dá uma sequência padronizada e se você faz, ou se o funcionário, ou se a equipe faz todo dia a mesma coisa, ela faz cada vez mais rápido. Faz cada vez mais rápido. E aí, cada vez mais prático. Então, o checklist te ajuda nisso. Ó, chegou, faz isso, tira as cadeiras para fora, lá, lá, lá. Não interessa quem é que vai fazer. A pessoa olhou o checklist, qualquer pessoa consegue olhar e executar. Então, isso é um processo da empresa. Você vai fazer um misto quente? Tá lá. Ficha técnica. 2 fatias de pães, pão, queijo, presunto, 3 minutos na chapa, tirou, cortou na metade e serviu. Não interessa se quem está fazendo é um chefe de cozinha que trabalha há 15 anos no mercado ou se é um auxiliar de bar que está cobrindo o intervalo do chefe. O resultado precisa ser o mesmo. Por quê? Porque isso é de responsabilidade da tua cafeteria. Então, pega os processos, desmembra eles, transforma em ficha técnica e checklist. Delega e vê como é que funciona. Porque a partir de agora, a tua função é fiscalizar resultado. Fiscalizar o resultado. Aí você vai provar o sanduíche, você vai provar o misto quente, você vai provar o expresso, você vai provar o atendimento. E você vai adaptando. Você vai até ficar perfeito. Até você olhar e falar, ó, o mesmo café que eu faço é o café que ele faz, o café que ela faz, é o café que ele faz. E aí você vai testar, falar, olha, será que você consegue ensinar a menina da cozinha a fazer café também? E aí você vai colocar o teu checklist e a tua ficha técnica em teste. Você não precisa contratar alguém para fazer esse teste. Pega a pessoa do bar, fala assim, ô, vai lá na cozinha hoje, que a cozinheira ela vai te ensinar a fazer um sanduíche, para você poder cobrir o intervalo dela. E aí você prova o sanduíche para ver se foi executado da maneira correta. Cara, e se você provar e for da maneira correta, você começa a ter domínio do processo da cafeteria. E aí você começa a criar o teu caminho de saída da operação. E sair da operação não é só criar esses processos, é ter consciência. Quais são todas as habilidades que a tua cafeteria precisa para funcionar? Porque com certeza, não tenho sombra de dúvida nenhuma, que você, na operação, é um multitarefas. O que é um multitarefas? Faz de tudo. Geralmente, quando a gente faz plano de negócio com um aluno de saída de operação, eu tenho que substituir um aluno que é dono de cafeteria por 2 funcionários. Porque ele faz bar e caixa,
Ele faz a caixa de atendimento, faz bar de atendimento. Que eu sei que você corre mais que os outros, mas você precisa ter consciência de qual é a habilidade que precisa no bar, no caixa, na cozinha, no atendimento, para você começar a montar esse quebra-cabeça com as peças que faltam. E aí a gente começa a buscar essas peças que faltam externamente. Só que antes de buscar externamente, você precisa ter consciência dos números. Depois de ter consciência das habilidades, você vai ver, beleza, já sei o que precisa para minha cafeteria funcionar. Já tem os processos detalhados. E processo detalhado também é fazer, por exemplo, processo de atendimento. Frase padronizada. A pessoa entra na cafeteria, bom dia, boa tarde, boa noite. Pode ficar à vontade que eu te levo o cardápio na mesa. Ou o pedido é feito no balcão, você pode ficar à vontade, quando você quiser pedir, você pode vir até o balcão. Ou você pode sentar numa mesa, fica à vontade que eu já te levo o tablet. Isso tem que ser dito. Independente se a pessoa está sorrindo ou não. Isso é processo da empresa. Para você ter uma ideia, pode parecer besteira, mas esses upsell de franquia, por exemplo, você gostaria de, por mais R$ 2, uma batata média, ou por mais R$ 1, ou por mais R$ 4, um chantilly, isso é procedimento padrão de processo de uma empresa. Não interessa quem está no caixa, todo mundo vai fazer esse upsell, a gente chama upsell, né? Uma venda a mais. Isso, numa rede de franquias de 50 unidades no Brasil inteiro, em faturamento, dá uma super diferença. Então a gente precisa pegar exemplos de grandes empresas e trazer. Cara, o upsell, ele é processo. Então, toda vez que alguém pedir um expresso, padrão, oferece uma água. Pediu um pão de queijo, oferece uma goiabada de acompanhamento. Pediu um cappuccino brasileiro, oferece um chantilly como adicional. Você vai ver as vendas subirem. E aí você vai ver as vendas subirem, independente se quem está no caixa é um vendedor ou não. Porque eu vejo muita gente sofrendo, dizendo, ai, eu tinha a caixa fulana, ela era super vendedora, e aí agora eu tenho a ciclana, ela vende menos. Você não pode ser refém de um vendedor ou não um vendedor. Você tem que trazer os processos para a tua cafeteria. A pessoa gostou do café, elogiou o café, qual que é o processo operacional padrão? Oferece pacotinho para levar. Ah, esse café estava maravilhoso. Automaticamente tem que sair da boca do atendente. Olha, se você quiser levar para casa, a gente tem ele em grão ali. A gente moe na hora, ou a gente já tem ele moído. Não é, o café estava maravilhoso. Ah, obrigado. Não. E você não pode ter o obrigado por uma pessoa e a outra vendedora. As duas têm que ser vendedora. Ah, porque a ciclana vendia, ela oferecia café. Sim, todo mundo tem que oferecer café, porque essa habilidade da fulana que vendia café, ela tem que virar processo da empresa, para todo mundo vender café. E quanto mais detalhado for, mais fácil é. Quanto mais detalhado for, mais fácil é. Quanto mais trabalho você tiver agora para criar esses processos, essas fichas técnicas, mais fácil é de contratar. A gente chega naquele ápice, não sei se você sabe, mas eu hoje me dou ao luxo, isso para mim é um luxo, de contratar caráter e treinar técnica. Porque eu consigo treinar uma ficha técnica, eu consigo treinar um processo operacional padrão, eu consigo treinar como fazer um checklist. Mas eu não consigo treinar caráter, eu não consigo treinar simpatia, eu não consigo treinar agilidade, eu não consigo treinar atenção. É mais difícil de treinar essas coisas. Então eu procuro essas coisas nas pessoas, que é o caráter, e eu treino a técnica. Então eu contrato o caráter, que eu não consigo treinar, é intreinável. Mas a técnica eu consigo passar. Contrata caráter, treina técnica. Para você conseguir chegar nisso, processos bem definidos, checklist, ficha técnica bem definida. Tudo isso vai te levar a esse prazer de poder sentar numa entrevista de emprego e poder escolher a pessoa pela vibe. Sabe? Escolher pela vibe. Não sei como é que você é, mas eu sou bem sensitivo a essas coisas de vibe. Eu prefiro que a minha cafeteria tenha uma vibe boa do que ser refém de profissionais gabaritados.
um baita barista que fez vários cursos. Cara, o barista que fez vários cursos e o barista que está aprendendo, se ele entrar num processo operacional padrão meu, ele vai tirar o mesmo resultado. Então eu não sou refém de um barista que fez vários cursos. Então se eu colocar um barista aqui que fez vários cursos e o clima ficar pesado, eu não sou obrigado a aturar. E eu tenho empresários que falam, cara, eu tenho um lá que, meu Deus do céu, só reclama, mina a equipe, fica falando mal, só gosta de reclamar, mas, cara, ele faz como ninguém faz. Ela faz como ninguém faz. Só ele sabe fazer tal coisa, só ela sabe fazer tal coisa. Sai disso. Se você quiser sair da operação, assim você não vai conseguir. Já nunca. E aí eu sei que dá trabalho, porque daí você vai ter que pegar uma pessoa que já sabe o que faz, mandar embora, contratar alguém inexperiente, fazer o processo, mas, cara, vai ter uma hora que você vai ter que fazer isso. Vai ter uma hora que você vai estar você vai precisar tirar férias, vai ter uma hora que você vai precisar ir numa feira, vai ter uma hora que você vai precisar, sei lá, passar 15 dias fora da cafeteria aberta. E se você não assumir isso agora, você vai assumir isso quando você não puder. Porque o funcionário sabe quando a empresa está na mão dele. E quantas cafeterias que a gente chega para dar consultoria e a gente percebe que o funcionário sabe. Sabe quando o funcionário chega ao limite de olhar para você e falar, ah, então me manda embora. Não está feliz, me manda embora. Quando o funcionário sabe disso, fala isso, é porque ele sabe que você não pode mandar ele embora. A gente está num limite. Aqui a gente está no. Cara, isso aqui é alerta vermelho. Para a gente solucionar isso e não ser mais dependente desse funcionário e conseguir criar processos para poder sair da operação, o primeiro passo é, amigão, tudo que você faz a gente cria em ficha técnica, porque é propriedade da empresa, da cafeteria. Precisa ser treinável, precisa ser delegável, precisa ser é, transmitido de forma fácil. Exemplo, cara, McDonald's. Muita gente começa a vida de trabalho no McDonald's. Por quê? Porque os processos estão lá. É fácil de fazer. Porque ele dividiu muito o processo, até fica fácil de fazer. Pegou? Feito isso, a gente começa a ter consciência. E eu preciso que você tenha consciência da tua cafeteria. Deixa eu arrumar um pouco a câmera aqui. Um pouco mais longe. Essa luz também está muito grande, está muito forte em mim, né? Mais fraco assim. Opa, mudei para amarelo. Ó, consciência. O que que é consciência? Consciência dos teus números. Cara, você precisa saber qual que é o teu custo de funcionário e como é que ele vai ficar quando você sair da operação. Você vai falar, olha, beleza, porque hoje você trabalha por você e por dois funcionários. Então, quando você sair, a maioria dos donos são assim, tá? Pode ser que não, pode ser que seja você seja um e meio, ou talvez um. Mas a grande maioria, quando a gente tira o dono, a gente precisa colocar dois funcionários no lugar. Então, pensa que você vai sair e precisa colocar duas pessoas no teu lugar e ainda tem que tirar um prolabore para você. E ainda tem que ter lucratividade. Então você tem que ter consciência. Se você ainda não consegue sair por causa de faturamento, qual é a meta? Qual é a meta de faturamento? Ah, beleza. Eu criei os meus processos. Esses processos você cria em um mês, tá? Um mês e meio você consegue criar todos os processos da tua cafeteria. Você criou esses processos em um mês e meio, no próximo mês você vai cair de cabeça na questão dos números da tua cafeteria para criar a tua meta. Falar, olha, gente, a gente precisa vender por dia R$ 1.532. Por quê? Não, porque é a nossa meta agora, minha meta. Então a gente vai fazer o quê? Vai fazer estratégias para vender mais. Ou eu preciso baixar custo. Falar, putz, realmente o meu CMV não está saudável. Existem várias maneiras da gente poder criar o objetivo e chegar nesse objetivo. Não é só aumentar a venda. Às vezes, otimizando a cafeteria, às vezes você estando na gestão da cafeteria, você otimiza e consegue compensar isso. Mas você precisa ter um número. Fala, não, beleza. Olha, hoje eu trabalho por dois, então eu preciso ter dois funcionários no meu lugar. Eu quero tirar o meu prolabore para eu viver de X, então eu tenho um custo total de mão de obra de Y. Para eu ter esse custo e pagar, eu preciso faturar X a mais. Vamos fazer faturar X a mais. E aí você tem um mês para fazer esse X, para a gente chegar nesse X a mais, de várias formas diferentes. Aqui no meu canal do YouTube, a gente conversa só sobre isso. Gestão de cafeteria e otimização de cafeteria.
Então, se você ainda não se inscreveu para participar da nossa comunidade, é só se inscrever aqui, porque todo vídeo que eu solto, ele é sobre essas soluções. Então, vai chegar o vídeo que é a solução de trazer mais demanda. Então, você vai assistir esse vídeo e vai começar a executar esse vídeo, trazendo mais demanda para a tua cafeteria. Você trouxe mais demanda, você trouxe mais faturamento, fala, beleza, agora é a hora de substituir. Vou contratar. E sim, você vai estar com a equipe um pouco inchada no começo. Você passou um mês e meio fazendo os processos. Você passou um mês analisando os números e chegando na tua meta. Agora você precisa selecionar o pessoal. Vai fazer análise de currículo. E análise de currículo, uma dica minha, tá? Pega o teu Instagram da tua cafeteria, coloca um Google Forms, escreve Google Forms, coloca lá no teu Instagram, quero fazer parte da equipe. E esse Google Forms a pessoa aplica para trabalhar para você. Aí você evita de ter aquele bolo de currículo que o pessoal manda para tudo que é cafeteria, sabe? Que você liga para marcar entrevista, a pessoa fala, tá, mas da onde é? É que eu botei em tantos lugares que eu. Você fala, não, é da cafeteria e tal. Ah, qual é a vaga e qual é o salário? Meu amigo, eu quero fazer uma entrevista. Na entrevista eu vou te falar a vaga e o salário. Ah, sabe? Esse tipo de conversa, para você não ter esse tipo de conversa, coloca um Google Forms, uma Google Forms de formulário. Coloca lá, cria um onde a pessoa tem que responder um questionário para poder aplicar para a vaga. Aí a pessoa ela vai ter que pensar sobre a vaga. Então vai ser muito mais fácil de você achar as pessoas corretas. Sim, vai ter menos quantidade de respostas, mas vai ser muito mais exato, vai ser muito mais pontual. Se você for hoje no meu Instagram, Sebastian.grau, lá eu tenho o Instagram da minha cafeteria e da minha torrefação. Entra no Instagram da minha cafeteria, que é o My Coffee Shop Project, vai lá no link da bio, você vai ver, trabalhe conosco. Tem o Forms lá. Só você clicar no Forms, você já pode copiar, faz igual o meu lá, funciona super bem. E aí, com a consciência dos números, você vai atrás da galera. E aí, como você está com os processos todos bem feitos, você vai começar, esse aqui é vaga de barista ou auxiliar de bar. E a vaga auxiliar de bar. Não precisa de experiência, eu quero te ensinar. O que você quer dessa pessoa? Ela tem que gostar de café. Mínimo gostar de café. Ah, eu já trabalhei como barman, legal. Trabalhei com atendimento ao público, sou uma pessoa ágil, preciso de agilidade, tudo bem. Não tem problema que você não sabe de café. Você gosta de café? Eu vou te ensinar. Olha só. A pessoa entra na tua cafeteria, você vai apresentar, olha, isso aqui são as fichas técnicas, esse aqui é o nosso checklist. Nosso amigo aqui, ele vai te ensinar um pouco como é que a gente faz aqui. Cola na dele e ele vai te mostrar qual que é o resultado que tem que ter cada ação. E aí você começa a inchar a tua equipe. Seleciona as pessoas. Selecionar as pessoas, você vai perceber que você está sobrando ali na operação. Você vai ficar ali, daqui a pouco você vai, vou lavar uma louça, já tem alguém lavando louça. Tá, então eu vou atender, já tem alguém no caixa atendendo. Ah, então o que eu vou fazer agora? Você vai começar a gerir efetivamente. Você já está com a operação feita. Agora você vai entrar para otimização da operação. Então você vai começar a perceber de fora, ainda dentro da tua cafeteria, você vai começar a perceber como está a operação e vai otimizar as operações que você criou. Porque uma coisa é você olhar a operação que você criou estando dentro da operação. Outra coisa é você olhar para essa operação ainda estando na cafeteria como operacional, porém de fora. E falando, caramba, eu acho que, quem sabe, esse passa-prato que está aqui poderia ir para lá. Ou quem sabe essa xícara aqui que a gente tem, eu poderia colocar uma maior e servir tal bebida. Sabe? Fluxo de trabalho. Você começa a ver que putz, esse fluxo de trabalho está trancado. Quem sabe esses xaropes de avelã e de baunilha, se ficassem para o lado de cá, seja mais rápido. Porque você está. E é importante fazer isso nesse momento, não sair da operação sem fazer isso, porque você está com tudo muito fresco na sua cabeça. Você estava ali até 2, 3 semanas atrás, até hoje, até ontem. Então você já começa a otimizar ali. Otimizar tudo ali. Beleza. Isso vem para cá, isso vem para cá. Aí você começa a observar de novo. Azeitado. Aí a gente fala de operação azeitada, né? Ele é um azeite, escorrega, funciona.
cafeteria tá lotada, tudo funciona, você tá por ali, você é meio que o backup da galera, sabe? Tipo, não, não, pode ir lá que eu, alô, se eu faço aqui, vai lá recolher mesa. Ah, Sebastião, mesa tal, beleza, vou lá. Ah, Sebastião, aí você começa a ser o tal do gestor. Só que tem muita gente que estanca nesse lugar. Isso aí já se passaram-se 3 meses, 3 meses e meio, 4 meses. Muita gente estanca aí, que é o tal do cara que ele ao mesmo tempo faz muita coisa e não faz nada, fica apagando incêndio aqui, apagando incêndio lá. E aí como é que a gente faz para sair desse platô? Isso aí a gente já está no quarto mês, vai. Você começa todo problema que você resolver, você transforma em processo para poder começar a distribuir isso entre as células que a gente criou. Então, por exemplo, o caixa chega para você e fala, Sebastião, ou a gente, né? Sebastião, a mesa 5, ela quer trocar a mozzarella normal por mozzarella de búfala. Pode, tá vendo? Isso é uma situação. Você, como gestor, vai decidir. Você vai falar, pode, porém, eu preciso cobrar um adicional de R$ 3, porque a búfala é um pouco mais cara. Você tem cabeça e conhecimento para fazer essa avaliação. O caixa ainda não. E nem precisa ter. Você fala, não, pode trocar, porém, eu preciso cobrar avisa que eu preciso cobrar um adicional de R$ 3. E aí eu vou no sistema e crio um adicional de mussarela de búfala por R$ 3. O que que aconteceu? Você pega essa situação e fala, gente, ó, agora todo mundo que quiser trocar mussarela normal por mussarela de búfala pode trocar, adicional de R$ 3 está no sistema. Você resolveu o problema, transformou numa operação que é padronizada. Estando você na operação ou não, você resolve dessa forma. Sebastião, ou eu, a gente está conversando eu e você, né? Supomos que é o seu nome sendo dito, né? Cara, olha só o que aconteceu. Na mesa 2, o rapaz pediu o café e um misto quente, só que o café foi primeiro. E aí, quando o misto chegou, o café estava frio. O que que a gente faz? Você vai falar, recolhe o café e o misto, troca o café. Ok. E aí, olha só, nesse caso, você não vai só resolver essa situação, você vai resolver o todo, você vai identificar um problema operacional, falar, caramba, ó, existe algum problema aqui. Por que que foi o café primeiro e o misto depois se ele queria as duas coisas juntas? Ah, não sabia. Beleza, então a partir de hoje, todo pedido que for feito de comida e bebida, a gente vai criar um processo operacional padrão em que se precisa perguntar: você gostaria do café junto ou antes? Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de tomar o café antes. Não sei você. Eu curto, tipo, eu peço um café e um misto, eu tomo meu cafezinho antes, quando chega o misto eu peço outro café. Mas tem gente que gosta de tomar junto. Então, a gente identificou um problema. A gente vai criar uma solução padrão para esse problema. Mas a gente precisa não ter mais esse problema. Então, a gente cria um processo padrão para evitar esse problema. Verdade? Da cafeteria, não da pessoa, não minha, não sua, da cafeteria. Então, na minha cafeteria, quando alguém pede um misto quente e um café, qual que é o processo padrão após essa atividade? O atendente, seja ele quem for, faz a seguinte frase, fala a seguinte frase: você gostaria do café junto, o café antes ou junto com a comida? E aí, isso traz algumas vantagens. Primeiro, nesse caso específico, né? Eu vendo 2 vezes, porque às vezes a pessoa fala, eu até poderia ser junto, mas pode me trazer antes o café. Aí eu vendo 2 vezes. Uma coisa que a pessoa nem tinha pensado, né? Tipo, não, eu até tomaria junto, mas me traz o cafezinho antes. E aí quando chega o misto, processo, você gostaria de outro café? Aí vende o segundo café. Então você viu uma situação e você transformou num processo. Então você vai passar esse mês fazendo isso, vendo todas as situações que acontecem além da operação, extraoperacionais, e vai pulverizando o processo. O bar fala, Sebastião, cara, ó, o moinho travou. O que que eu faço? Ó, quando o moinho trava, tem que fazer isso, isso, isso. Ó, vou deixar aqui anotado, tá? Sebastião, cara, a máquina parou de sair água. Ó, quando a máquina para de sair água, essa máquina é alugada. O telefone do técnico ou do representante ou da marca é essa aqui. Você precisa ligar e fazer um chamado.
ou ligar e perguntar o que eles podem fazer, porque a gente não mexe nessa máquina porque ela é alugada. Então, vão acontecer várias situações e você precisa manter elas sempre controladas. E você controlou a situação, cria processo. Controla a situação, cria processo. Controla a situação, cria processo. Até chegar uma hora que você vai ser o inútil da cafeteria que só atrapalha. Você chega na cafeteria, a galera já está fazendo tudo, plá, plá, plá. Aí você olha e fala, ah, a louça está sendo lavada, o caixa está lá, o barista está aqui, vou lá na cozinha dar uma força na cozinha. Aí você fala, ah, eu vou lavar uma louça aqui, tá? Você lava 2 pratos, lavou, secou, guardou. Não, tá de boa, sai. Aí você começa a perambular pela cafeteria, perguntar se tá tudo bem com a galera e tal, não sei o quê, né? E aí você vai ter o primeiro resultado. O que que é o primeiro resultado? Naquele mês, você vai estar só perambulando pela cafeteria e aí vai vir o faturamento. Você vai pagar folha, você vai pagar aluguel, você vai pagar tudo. E aí você vai ver o que que sobra. E aí você vai ver se você chegou na sua meta. E se sobrou e você chegou na sua meta, agora você vai colocar ainda mais potência na sua cafeteria. Porque agora, fora da operação, você tem a função de trazer demanda e de ser o estratégico do teu negócio. E o estratégico, ele traz uma potência, meu amigo. Porque agora é o seguinte, antes você trabalhava para ter esse resultado. Agora é uma conversa. Sabe por quê? Porra, eu vou na SIC. Ah, vou na Semana Internacional do Café. Você me encontra lá na SIC e fala, Sebastião, pô, eu vejo teus vídeos do YouTube lá e tal, lá. O que que você acha de botar de torrador? Eu tenho uma torra na minha cafeteria, eu vou conversar sobre torra com você. Fala, olha, eu tenho fulano, tenho ciclano, ó, eu tenho esse contato aqui que vende torrador, inclusive ele tá vendendo dele lá. Ah, você tá com a cabeça fria, tá com a cabeça boa. Você não tá trabalhando o dia inteiro na operação, você tá em BH, numa feira. Você faz uns cálculos. Fala, caramba, eu consigo, porque se eu financiar esse torrador, eu vou pagar R$ 1.000 por mês. A saca do café eu pago X, a saca do café verde eu pagaria Y. Então se paga. Ah, eu vou comprar esse torrador. E aí você começa a comprar, a torrar café. E aí, uma atitude que você toma aqui te dá lucro para o resto da vida da sua cafeteria. Para o resto da vida da sua cafeteria. Outra conversa, você fala, você volta da SIC empolgado, vai lá, bota o torrador, começa a tomar café. Se tá de boa, vai lá, vou visitar outras cafeterias. Aí você vai na minha cafeteria. Falei, Sebastião, como é que tá aí o movimento? Ah, tá bom, então, isso aqui, ó, comecei a vender isso aqui. Óbvio, a gente parte do princípio que os donos de cafeterias se ajudam, né? E a gente tem que se ajudar. E aí você vai numa cafeteria em outro bairro, vai, em outro lugar, em outra cidade. Você fala, ah, eu também tenho cafeteria e tal, não sei o quê. Fala, ó, cara, olha só, eu tô vendendo isso daí. A pessoa, né, o outro dono de cafeteria, fala, ó, cara, eu tô vendendo isso aqui, ó, que é o waffle mineiro. Ele é massa de pão de queijo que eu coloco na máquina de waffle, eu vendo ele com requeijão e goiabada. Cara, a margem é muito boa e vende muito. Você fala, olha só que massa. Você chega na cafeteria, você bota uma máquina de waffle, pum, no balcão. Agora a gente vai colocar o waffle mineiro na nossa cafeteria. Você cria a ficha técnica, cria o checklist para execução, você coloca para vender, você precifica e aí você começa a ter mais venda, mais venda, mais ideia, mais ideia, mais ideia. Poucas essas ideias que você tem de vender, por exemplo, o waffle mineiro, que faz um sucesso e a galera ama e que vende bem, esse é o trabalho. Esse é o resultado. E aí você vai chegar no teu. Eu não sei se você tem, eu tenho, né? O sinal de sucesso, né? Depois a gente pode conversar um pouco mais a fundo sobre isso. O meu sinal de sucesso é poder estar fazendo uma coisa na cidade ou em casa, de repente sair e ser cliente na própria cafeteria. Isso é. Eu faço, costumo fazer isso sempre, e toda vez que eu faço isso eu me sinto bem, porque eu sinalizei isso como sucesso quando eu estava na operação da cafeteria, na época eu trabalhava muito na operação, que é poder entrar na minha própria cafeteria com ela cheia, sentar com o cliente, pedir um café tranquilamente, tomar, jogar a conversa fora, me levantar, pedir para anotar o café e ir embora. Cara, isso para mim, quando eu faço isso sempre. Adoro, inclusive. Ir na cafeteria, eu moro perto da minha cafeteria. Então, às vezes eu estou em casa, eu estou no escritório, eu tenho um escritório também próximo aqui. Vou lá, vamos lá no café? Tomar um café? Vamos lá, a gente vem, toma um café da tarde, conversa com a galera e vai embora. Isso para mim é sinal de sucesso. Então você começa a poder fazer isso. Os meus alunos fazem isso. O que a gente faz, as mentorias que eu dou, é para ajudar dono de cafeteria
a terem essa liberdade de ser cliente na própria cafeteria. E aí já se passaram-se 6 meses. Não se esquece que isso aqui é uma comunidade de donos de cafeteria. E para você participar dessa comunidade, você precisa se inscrever no canal de YouTube meu aqui, que aqui eu sempre solto vídeo sobre cafeteria. E me segue também no Instagram, que lá a gente consegue estreitar um pouco mais de contato. Vai ser um prazer conhecer a tua cafeteria. Coloca nos comentários aqui o que você achou depois dessa conversa, a tua opinião também sobre isso. E a gente se vê no próximo vídeo.